Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso. E hoje a gente vai ver sobre o modelo de regressão linear aplicando aí ao Machine Learning, certo? Então hoje a gente vai começar a estudar esse modelo e a gente no caso vai ver a versão mais simples, né, de montar a regressão linear. E a gente vai ver inicialmente a matemática por trás disso tudo, certo? A parte teórica. E depois nós entraremos numa parte mais computacional, né, em que a gente vai ver um código rodando e tudo mais, para a gente fechar o ciclo e assim entender a base, né, de uma forma genérica, de como funciona esse modelo de regressão linear. Esse conjunto de aulas, né, iniciais sobre regressão linear também é muito útil para quem está iniciando os estudos na área de Machine Learning, já que é um modelo bem simples, né, e basicamente um dos primeiros modelos que normalmente a gente estuda quando a gente está iniciando na área, certo? Então, vamos lá. Inicialmente, explicando a ideia geral da regressão linear, tá? Supondo que a gente tem um conjunto de dados, certo? Em que eu tenho tamanho de apartamentos em metros quadrados e eu tenho o valor do aluguel em reais, que é cobrado por mês de cada apartamento respectivamente, certo? Então, eu tenho esses dados registrados aqui nesse gráfico de dispersão. Temos aqui os conjuntos dos dados e a minha intenção é montar um modelo de regressão linear. Então a gente faz uma regressão linear, né, basicamente um traço, falando a grosso modo, de uma forma em que a gente consiga se aproximar da melhor forma dos dados que nós temos, tá? E aí a gente estipula essa linha, certo? E aí qual o objetivo? Uma vez que eu construo esse modelo, né, que eu construo essa linha, basta eu vir com um dado novo, tipo, por exemplo, eu tenho um apartamento aqui com 150 metros quadrados, eu quero saber qual seria o valor ideal para eu cobrar de aluguel, né? Qual seria o aluguel desse apartamento baseado apenas no tamanho dele em metros quadrados, né? E aí, se eu usar esse modelo aqui como referência, na hora que eu jogar os 150 metros quadrados, ele vai me retornar R$ 800 de valor de aluguel, tá bom? E assim que funciona a regressão linear. Ela sempre está dentro de um contexto em que a gente quer prever dados contínuos, né, valores contínuos, nesse caso, como a gente está falando de reais, né, são valores quebrados, não são valores ali discretos, né, categóricos e tal. Então, ele entra aí na ideia de modelo de regressão linear. Outra coisa também que a gente pode caracterizar é que é um modelo supervisionado. Por quê? Porque para montar meu modelo, eu preciso ter dados com as respostas, né? Então eu preciso ter um conjunto ali de dados com o tamanho dos apartamentos e o aluguel desses apartamentos para poder construir um modelo para prever novos dados, certo? Então, como eu preciso, né, ter já essas respostas, né, eu preciso ter uma noção para poder treinar meu modelo em cima disso, eu trabalho como modelo supervisionado, certo? E aí vamos lá. Antes da gente entrar na matemática, né, na teoria de como funciona a regressão linear, é importante eu falar a notação para vocês acompanharem a explicação, tá bom? Então, inicialmente eu apresento o conceito de features, tá? O que seriam as features? As features são aquelas variáveis, são as entradas que a gente vai colocar no nosso modelo para ele fazer a previsão. Então, no nosso caso aqui, o tamanho do apartamento em metros quadrados é um tipo de feature. Eu vou fornecer essa informação para o meu modelo e meu modelo vai me retornar o aluguel, tá bom? E o M, né, que tem aqui, ele é um número de registros, certo? Que é basicamente quantos dados eu tenho aqui, tá? Cada linha dessa é um registro, certo? Bem, para representar as features, a gente usa o X, certo? E para representar o target, a saída, a gente usa o Y. No nosso caso, o target, saída, é o que o nosso modelo vai retornar para a gente, né? O que é que o modelo vai prever, que nesse caso é o valor do aluguel em reais por mês, tá bom? Bem, essa anotação aqui que eu vou utilizar também é para referenciar qual registro eu estou falando. Então, por exemplo, se eu tiver x1 e y1, eu estou falando do meu primeiro registro, certo? Então, eu estou falando do 146 e do 3.500, como está mostrando aqui no exemplo, certo? Outra notação é esse J aqui no índice, né? Eu vou estar me falando da feature, né? Então, se eu te chamar x1, eu estou falando de tamanho do apartamento, nesse nosso exemplo, tá? Como eu só tenho uma feature, talvez essa anotação não faça tanto sentido, mas lá na frente, né, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com mais features, então esse modelo, essa anotação vai ser importante, tá? E a gente pode misturar essas duas notações. Então, tiver esse x1 e esse 1 aqui em cima, eu estou falando do tamanho do apartamento do meu primeiro registro, que é o 146, beleza? Bem tranquilo, uma notação bem simples, só para vocês acompanharem a linha de raciocínio, tá bom? Bem, prosseguindo aqui, né? Qual é a ideia?
Tá, eu tenho esse conjunto de informações, tá? Por exemplo, de tamanho de apartamento e o valor de aluguel em reais por mês desses apartamentos, tá? E a minha intenção aqui é basicamente treinar um modelo em cima desses dados. Para isso, normalmente o que a gente faz? A gente pega o nosso dataset, que seria isso tudo, e a gente quebra em uma base de treinamento e uma base de teste, tá? Eu não vou entrar tanto no mérito da lógica para isso, porque não é o escopo do vídeo, não é a gente falar já dos riscos de overfit ou coisa do tipo. Isso é um pouquinho num vídeo separado, tá? Mas a intenção aqui é a gente vai pegar uma parte dos nossos dados para o nosso modelo treinar em cima disso, e depois a gente vai, com o modelo treinado, colocar um outro conjunto de dados para o nosso modelo prever, né? Para ser algo análogo, para ficar fácil de entender, vai acontecer o seguinte: é como se eu chegasse assim para você e dissesse, ó, cara, estuda esse conjunto de perguntas. Eu te dou as perguntas, te dou o gabarito, né, dessas perguntas com as respostas, e eu peço para você treinar em cima disso. Quando eu for aplicar a prova para avaliar se você aprendeu ou não, eu não vou te dar as mesmas perguntas que eu te forneci para você treinar, porque senão você vai estar respondendo a mesma coisa e eu não vou conseguir te avaliar se realmente você aprendeu ou não, né? Eu vou te dar perguntas diferentes, né? Mas que não fogem tanto do escopo de onde você foi treinado. Então essa é uma analogia mais ou menos com o que vai acontecer aqui. Eu vou dar um número aqui de dados, né, com a metragem dos apartamentos, né, e as respostas para o meu modelo treinar. E aí, depois que o meu modelo treinar, eu vou jogar a prova para ele. O que é a prova para ele é minha base de teste. Eu vou dizer, ó, calcula a metragem o valor de aluguel desse apartamento aqui de tantos metros quadrados. E aí eu vou jogar vários valores de metros quadrados para ele vai me retornar as respostas e eu vou comparar com o que eu já tenho. E aí eu vou avaliar a performance melhor do meu modelo, né? Porque eu vou estar fornecendo dados que ele não necessariamente utilizou ali para treinar, certo? E aí eu consigo avaliar de uma melhor forma a performance, tá bom? Normalmente, a gente quebra a base de treinamento e a base de teste em 75% e 25%, beleza? E aí, uma vez que a gente tem a base de treino, eu vou jogar essa base de treino no algoritmo de Machine Learning, certo? E a partir do momento que eu faço o treinamento, eu vou ter um modelo treinado, né? Que eu vou chamar do modelo, né, matematicamente falando, de função hipótese, tá? Que é essa funçãozinha H, certo? E a partir do momento que eu tenho essa funçãozinha H, né, esse modelo de Machine Learning treinado, ele funciona como se fosse uma máquina, certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu tendo essa máquina pronta, essa máquina treinada, todo o tamanho de apartamento que eu fornecer para ela, ela vai me retornar um valor estimado de aluguel em reais por mês, tá bom? Bem, na regressão linear, trabalhando com a univariada, que é o modelo mais simples que a gente tem, e é o nosso caso, a gente só tem uma única feature, que é o tamanho do apartamento, tá? Eu vou ter esse modelo aqui de regressão linear matematicamente falando, tá? Hx é igual a beta 0 mais beta 1 vezes x. Bem, o hx a gente também chama de y chapéu, tá? Para dizer que é o y estimado via regressão, tá? E os betas, eles são os nossos parâmetros. À medida que os vídeos forem avançando, vai ficar mais claro esses parâmetros, tá? Mas bem, se vocês perceberem, essa fórmula matemática, ela se assemelha à fórmula de uma equação de primeiro grau, né? Em que eu tenho um coeficiente linear e eu tenho a inclinação, certo? Então, o beta 1, ele é como se fosse o responsável pela inclinação da minha reta, e o meu beta 0, ele é responsável pela altura da minha reta, certo? Já que o coeficiente linear, né, que é o beta 0, ele está muito relacionado aonde a reta vai cortar no eixo y, certo? Trazendo para uma visualização para a gente entender melhor, se eu botar o beta 0 igual a 0, a minha reta ela vai se iniciar da origem e o beta 1 vai ser a inclinação. Então eu vou ter apenas aqui a inclinação da reta, certo? Se eu não tiver o beta 0. Bem, se eu tiver o beta 0 e não tiver o beta 1, a minha reta não vai ter inclinação nenhuma e a única coisa que eu vou fazer é controlar a altura dessa reta, já que eu só tenho apenas o beta 0. E se eu tiver os dois, eu vou estar controlando ambos, tanto a altura do meu beta 0, como também a inclinação devido ao meu beta 1. Tranquilo? Bem, entendido isso, né? O que é que acontece, né? A nossa intenção é a gente ter um beta e um 0 e um beta 1 ideal, né? Porque até agora eu só disse, tem esse beta 0 e esse beta 1. Mas tá, Yuri, como eu defino esses valores, né? Como eu chego neles? Vamos lá. Bem, aqui eu tenho um gráfico
certo? Em que eu tenho um dado que eu sei o resultado, né? Eu tenho aqui uma metragem de apartamento e eu tenho o valor do aluguel dele. Isso é uma informação que eu já sei. E aqui tem um modelo palpite, né? Um modelo de regressão linear, né? Esse aqui é um palpite, é só um exemplo, tá? E aqui eu tenho um exemplo de previsão com esse mesmo tamanho de apartamento, certo? Então eu tenho aqui o que o meu modelo previu e aqui eu tenho a realidade. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um erro aqui, porque o modelo não acertou, certo? Eu tenho uma distância aqui entre o que eu previ e a realidade. Então, para isso, eu vou utilizar uma fórmula de erro. E existem várias fórmulas de erro. A que eu vou utilizar aqui é a Mean Square Error, tá? Que é essa fórmula aqui. Muita calma nessa hora, eu vou explicar cada pedaço dessa fórmula, tá? Bem, aqui dentro, se vocês perceberem, eu estou fazendo a diferença entre o que eu previ e o que é a realidade. É como se eu estivesse pegando esse valor menos esse valor aqui. Então, no fim, eu vou ter a diferença, né? O quanto faltou para o meu modelo acertar, certo? Se vocês perceberem, isso eu estou levando ao quadrado. Por que eu estou levando isso ao quadrado? Porque nesse exemplo aqui mesmo que eu coloquei, o que eu previ está no valor abaixo da realidade. Então, quando eu fizer essa subtração, como o meu valor real é maior que o meu valor previsto, o resultado disso aqui vai ser negativo. E para não atrapalhar, né, não causar falsas interpretações devido a esse valor negativo, eu elevei ao quadrado, tá? E aí, basicamente, eu vou fazer essa linha de raciocínio para todos os meus dados, tá? Que eu botei só um, mas vão ter vários outros dados, por isso que eu tenho um somatório. Se vocês verem, o i, ele varia de 1 até m, o m é a quantidade de registros que eu tenho. Então, se vocês perceberem, ele vai ficar fazendo essa linha de raciocínio para todos os meus dados e vai fazer o somatório disso tudo, e aí eu vou ter o total de erros que aconteceram, certo? E aí eu faço a média, né, que é 1/m, a quantidade de registros que eu tenho. Então eu vou ter o erro médio, né, que o meu modelo ali cometeu. Mas, Yuri, aqui tem esse 2 aqui embaixo, né? Eu estaria pegando a metade da minha média, né? Seria mais ou menos essa linha de raciocínio. Não tem problema, porque eu não estaria perdendo, né, ainda a centralidade do negócio. Eu estaria pegando a metade da minha média, né? E a lógica de eu botar esse 2 aqui embaixo vai fazer muito mais sentido um pouco mais lá na frente, certo? Na manipulação matemática. Mas, enfim, isso aqui é apenas para facilitar as contas, tá bom? E aí, aqui eu só substituí o y chapéu pela fórmula que eu já apresentei para vocês, tá? Isso aqui eu vou chamar de função custo, tá? Vai ser simbolizado por j, e aqui dentro do j tem os betas, né, que serão utilizados. E ele é basicamente o que simboliza o erro, né? A diferença média entre os dados que eu previ e os dados reais, tá bom? Como eu falei, o nome disso é Mean Squared Error, mas você também pode encontrar o nome dessa função como sendo Squared Error Function, tá bom? Bem, agora para a gente entender como vai funcionar os betas, né? Como vai funcionar a escolha do meu valor de beta, eu vou pegar um exemplo mais simples aqui, que é uma função de regressão linear em que meu beta 0 é igual a 0 e meu beta 1 é o que vai ter um valor lá de beta 1 diferente de 0, que vai estar multiplicando o x, tá bom? Bem, pegando aqui inicialmente o valor de beta 1 igual a 1 e supondo que eu tenho esses dois dados, e minha regressão linear fica dessa forma, tá? Se eu for usar aquela fórmula para calcular, né, o erro, né, eu vou ter um erro igual a 0, certo? Um erro médio igual a 0. Aí eu vou montar uma função, a função custo pela minha função beta 1, certo? E eu vou marcar, ó, meu beta 1 igual a 1, ele teve função custo igual a 0, certo? Marquei aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o beta 1 igual a 0.5, tá? E aí eu vou perceber que eu vou ter um erro aqui para cada dado, né? No caso, esse primeiro ficou um errinho menor, esse aqui já ficou um erro maior. E aí eu vou calcular, claro que esses valores, eles são chutes, né? Não são valores necessariamente reais, é só para a gente ter a parte numérica e ficar mais fácil da gente entender, tá? Então, fazendo as contas, suponha que a gente obtém esse erro médio de 1.25, tá? E aí eu venho aqui nesse meu gráfico, eu marco, ó, no meu beta 1 igual a 0.5, eu tive 1.25 de erro médio. E aí eu vou fazer o mesmo para o beta 1 igual a 1.5, tá? Então, ó, no meu beta 1 e 1.5 eu tive um erro médio também de 1.25, tá? E aí, digamos que eu faça isso para todos os valores de beta 1 e obtenha um gráfico desse tipo, tá? E aí, qual seria a lógica? A minha intenção é eu ter um modelo de regressão linear que acerte o maior número de dados possíveis, né? Então, eu preciso pegar o beta em que a minha função custo
é a menor possível. Então eu pegaria esse valor de beta 1, que a gente já viu que é o beta 1 igual a 1 nesse exemplo, né? Que seria minha função de custo mais baixa, né? Então a ideia, né, possui o menor mean squared error, né? Então é lá onde meu modelo está mais acertando, tá? E aí então a gente calcularia a função custo para cada valor de beta, né? E aí a gente ia computar esses resultados em um gráfico dessa função custo pelo beta e identificar o valor de beta 1 que minimiza ao máximo o valor de J, tá? Só que aí a gente se pergunta, né, como isso funciona do lado computacional e do lado matemático, né? Porque aqui foi algo assim que a gente viu mais assim na mão, né, bem por cima de como acontece, né? Mas como é que eu vou chegar nesse melhor valor de beta, né? Porque inicialmente eu vou jogar um valor de beta lá genérico no meu modelo e ele de alguma forma vai atualizar esse beta, certo? Para conseguir chegar no menor custo possível. Como é que acontece essa atualização, né? E é isso que a gente vai ver no vídeo seguinte, onde a gente vai conversar um pouco melhor sobre a ideia de gradiente descendente. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.